Pronto. Quem não quiser aparecer na filmagem, na imagem, né, isso vai ficar disponibilizado no YouTube. Não precisa ligar a câmera, pode ficar com a câmera desligada. Eu vou deixar também disponível no chat. Eu já até botei o Google Forms, né, para preenchimento depois da avaliação, depois do treinamento, lembrando que o que contabiliza e justifica a presença de vocês é esse preenchimento do Google Forms, tá bom? Então não deixem de preencher, ele vai ficar disponível, se eu não me engano, até sábado, tá? Até sábado ele está disponível. O pessoal que, por acaso, aí no final, não conseguir acompanhar até o final, amanhã meio-dia, esse treinamento vai estar disponível lá no YouTube e também vai ter o link ali na descrição do vídeo com esse Google Forms, então não precisa se preocupar com isso, tá bom? Vou apresentar agora. Nós estamos aqui em 4 pessoas. Eu sou Itamar Aquino, né? Sou diretor de MEATP nacional e coordeno o programa Escolas Unificadas aqui no Rio de Janeiro, né? Eu já estou nas Olimpíadas Especiais há, sei lá, aproximadamente 8 anos, trabalhando com pessoas com deficiência. E é isso, vou estar fazendo a facilitação aqui, a mediação da atividade. A gente também tem o Rafael Ribeiro aí, que está participando do programa, no município de São João de Meriti, vou deixar ele falar um pouco. E a Letícia também, que é da GPPE, que também está representando a Secretaria de Educação, né? A prefeitura ali, a pessoa da prefeitura. E a Tatiane Barbosa, que também vai se apresentar já, e ela vai conduzir o treinamento, tá bom? Eu vou deixar o Rafael falar um pouquinho, depois a Letícia, depois a Tati, e a Tati já inicia aí, tá bom? Boa noite a todos aí, um bom treinamento. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Porque eu cheguei meio correndo aqui. Meu nome é Rafael Ribeiro, faço parte do Diretório Rio das Olimpíadas Especiais, formado, né, bacharel em Educação Física, já trabalhando nessa área de inclusão há mais ou menos aí 12 anos, e estou apenas apoiando e colaborando nesse curso hoje que vai ser ministrado pela Tati aí. Qualquer dúvida, vou estar aqui também no chat para ajudar, auxiliar no decorrer do curso, né? Se tiver algum questionamento, alguma dúvida, vou deixar anotadinho já para no final a Tati poder sanar qualquer dúvida, qualquer questionamento aí ou informação. Valeu, obrigado. Letícia pode se apresentar, fica à vontade. Obrigada, Rafael. Boa noite a todos, eu sou Letícia, sou lá da GPPE, que é a Gerência de Projetos Pedagógicos Extracurriculares, que está à frente do projeto lá dos Jogos Inclusivos Cariocas, com a parceria da Special Olympics Brasil, maravilhosos. Quero agradecer, está sendo ótimo, está sendo muito bom ver o engajamento de toda a rede, todos os professores aqui. Os outros dias também têm sido ótimos. E eu estou aqui representando lá nosso grupo, lá da Secretaria, né, de Educação. Qualquer dúvida também, qualquer pergunta que precisarem fazer, podem fazer ou pelo chat ou ao final da apresentação da Tati. Se eu já tiver a resposta e puder responder, eu já falo. Qualquer coisinha eu levo a dúvida e trago para vocês na próxima. Eu coloco lá no nosso grupo do WhatsApp, de divulgação e tudo mais. Tá bom? Muito obrigada. Bom treinamento a todos. E Tati, pode ficar à vontade para começar. Obrigada, Letícia, é um prazer. Obrigado, Rafa, Itamar. Bom, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade para poder estar falando para a rede. Eu sou funcionária da rede, né? Eu trabalho na 8ª CRE, trabalho em 2 escolas, na Engenheiro Pires do Rio e na EDI Flávio Perucci. Trabalho com a pessoa com deficiência há mais ou menos 17 anos, desde a época do estágio. Eu entrei numa Vila Olímpica do município do Rio, o nome é CIAD, que é o Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência. É um prédio voltado só para pessoas com deficiência, onde tinham, né, 5 secretarias: esporte, educação, trabalho, saúde e a previdência social. Então, esse prédio era voltado somente para pessoa com deficiência. Entrei como estagiária lá e eu falo que o mosquitinho me picou e a partir daí eu não quis mais trabalhar
o trabalho, obviamente, na escola, né? Mas o trabalho para a pessoa com deficiência, eu não abro mão de jeito nenhum. Sou formada em Educação Física pela FRJ, tenho 2 pós, uma de psicomotricidade e uma de atividades físicas inclusivas para pessoa com deficiência, e alguns cursos dentro da área para me permitir trabalhar melhor com esse público, né? Eu vou, dentro da medida do possível, puxar o nosso assunto para dentro da escola. Acredito muito que as coisas que eu vou fazer, muitas pessoas já realizam dentro das escolas com os nossos alunos. Toda vez que eu falar atleta, às vezes, tá, gente? Pense em alunos, né, também. Na Olimpíadas Especiais, eu estou há mais ou menos uns 12 anos. Eu entrei em 2013, né, nas Olimpíadas Especiais. Me apaixonei pela filosofia, pela importância que dá ao atleta, à pessoa, ao que ela consegue realizar. Nós não damos limite, né, em ninguém, né? Então, vou pedir para o Itamar colocar os slides aí. Qualquer perguntinha, levanta a mão, bota no chat. Eu vou tentar falar pausadamente para poder fazer uma forma mais tranquila, dinâmica, né? Então, primeiro, o que é o METP, né? O METP é esse programa de treinamento de atividades motoras, né? E todo programa de treinamento, quando fora da escola, né? A gente está falando, tá, gente? Fora da escola. Quando a gente pensa, nós, professores de educação física, em um programa de treinamento, existem todos os princípios básicos, né? Para que a gente possa selecionar as atividades e tudo mais, né? Então, esse programa de treinamento ele é organizado, ele é estruturado, direcionado e reconhecido. O que significa isso? Ele é organizado para aquela pessoa específica, é individual. Cada aluno é um, né? É estruturado dentro das possibilidades desse aluno, dentro das habilidades fundamentais, né, motoras, né, que nós estamos falando, e direcionado principalmente para o que o aluno deseja também, né? E aí, nós vemos o reconhecimento, essa parte do treinamento, de que nossas atividades vão influenciar diretamente na qualidade de vida desse aluno, né? Mas para quem é destinado o METP, esse Programa de Treinamento de Atividade Motora? Pode passar, por favor, Itamar. Bom, quem já participou das outras capacitações de Olimpíadas Especiais sabe que as Olimpíadas Especiais trabalham com pessoas com deficiência intelectual, né? E o METP é para pessoas com deficiência intelectual, mas aquelas pessoas com deficiência intelectual severa, profunda, que tem alguma outra, são múltiplas deficiências, né? Pessoas com deficiência física, que elas não conseguem realizar o esporte de maneira propriamente dita. Vamos dizer, eu falo muito que a educação física pensa muito em padrões de movimento. Se aquele sujeito não está fazendo o padrão, como um exemplo, o arremesso do handball de forma correta, com o cotovelo alto, mão para trás da cabeça, não, aquilo ali não é handball, né? Então, o METP se destina para essas pessoas que não conseguem realizar as atividades oficiais das Olimpíadas. O que são as atividades oficiais? São os esportes propriamente ditos, para quem já fez essas capacitações, ou seja, o aluno não consegue jogar um futebol porque ele não consegue se locomover na quadra, ele não entende a regra. Mas para esses alunos, nós temos as outras atividades, que são as atividades de habilidade individual. O que seriam isso? São pequenas atividades, como, vou levar para o futebol novamente. Nós temos lá atividade dentro do futebol, atividade individual, do aluno conduzir a bola entre 10 cones e chutar para o gol. Ele consegue fazer isso. Ele não consegue fazer o futebol propriamente dito. Mas eu tenho um aluno que ele não consegue caminhar nem 3 metros com uma bola no pé, ele não consegue fazer uma condução de bola. Ele entrou dentro dessa competição oficial das Olimpíadas Especiais? Não. Por quê? Competições oficiais, nós temos regras, né? Então, a gente tem a regra do futsal, temos que, como já foi falado na capacitação de futebol, os alunos devem se encaixar naquela regra do futebol. Dentro do futebol, nós temos as habilidades individuais. E nas habilidades individuais, tem lá. O aluno deve caminhar conduzindo a bola a 10 metros. Se ele passar por
pular um cone é menos um ponto, ou seja, tem uma regra. Ele deve fazer aquilo dentro daquela regra. O MTP não. O MTP são essas atividades mais globais que o aluno vai fazer dentro das suas possibilidades, dentro das suas capacidades funcionais. Então, é muito importante, eu vou falar um pouquinho mais na frente, nós, como professores, conhecermos o aluno, saber o que ele consegue realizar e o que ele deseja realizar. Essa parte, se alguém tiver com uma dúvida, para quem é, eu vou colocar uma palavrazinha assim, são para alunos com mais comprometimento, tá, gente? Que não se encaixam dentro dessas atividades específicas, que precisam de regra. E lá na frente da nossa capacitação, nós vamos ter alguns vídeos para ilustrar melhor para vocês que tipo de atividades são essas, tá? Pode passar, por favor, Itamar. Então, quais são os objetivos desse treinamento do MTP, né? Um treinamento específico de qualidade. Ah, mas você conhece a nossa realidade do município, são tantos alunos, com 1 ou 2 incluídos, sei. Mas, dentro dessas atividades, você vai adaptar essas atividades para aquele aluno poder estar junto com seus alunos. Não é adaptar a atividade e pedir para aquele aluno com deficiência segurar a bandeirinha. Ou pedir para o aluno com deficiência segurar só o cone. Não, ele vai realizar. Mas é um treinamento específico de qualidade. Por quê? Nós visamos as capacidades, as potencialidades desse aluno. Se esse meu aluno, ele consegue pegar uma bolinha, tá, gente? Eu estou dando, dentro da minha aula de educação física, estou dando atividades utilizando um exemplo, uma bola de basquete, né? Se ele não consegue segurar uma bola de basquete grande, pô, legal. Uma bola de basquete menor ele consegue? Não, uma menorzinha. Ah, ele consegue aquilo ali. Se eu chegar com ele, tocar a cadeira dele até um alvo que, obviamente, não é a cesta de basquete que é muito alta, e ele chegar ali, jogar a bola dentro desse aro, desse pneu, desse balde, ele está realizando o que ele consegue fazer dentro das possibilidades dele e não está deixando de fazer o basquete, porque faz parte do esporte basquete esse movimento, lançar uma bolinha no aro, ok? Então, oportunizar treinamento específico de qualidade, né? Fazer com que o aluno faça o melhor de si. O melhor de si, ele sabe, ele consegue, a gente também pode puxar dele. Quando eu vou falar essa palavra sempre, dentro das suas possibilidades, dentro das suas capacidades, né? Oferecer oportunidade de competição. Por quê? Bom, como todos já sabem, as Olimpíadas Especiais, nós temos competições inúmeras, né? Tem futebol unificado, basquete unificado, tem as habilidades individual, que nós temos as competições, todos ganham medalha. E esse aluno mais comprometido, vou colocar aqui um exemplo, um cadeirante, né? Muito espástico, ele não está fazendo atividade nenhuma, ele não participa de competição nenhuma. O MTP é uma competição para eles, mas é uma competição dele contra ele mesmo. Ele não compete com os demais. Ele ganha a sua medalha, ele ganha a sua premiação pelo esforço que ele faz na atividade que ele consegue realizar. Então, é oportuno dar uma competição para ele, porque muitas vezes ele está lá do lado de fora, na arquibancada, observando jogos, brincadeiras dos colegas, e não está participando. Então, o MTP veio para englobar isso. Eu dou só um parênteses, eu acho que o MTP vem para incluir todos, sabe? É como ninguém fica de fora de nenhuma atividade. Porque se eu tenho um aluno com síndrome de Down que joga bola pra caramba, legal. Ah, eu tenho um aluno que é autista, mas ele não joga bola, mas ele consegue fazer lá o zigue-zague com a bola dos 10 metros e chutar pro gol. Legal. Mas eu tenho um outro aluno comprometido que mal anda, não tem a habilidade funcional para lançar uma bola, mas ele consegue pegar um pouquinho só a bola, esticar o braço e jogar dentro de um copo. Um exemplo. Cara, isso é o melhor que ele faz, é o que ele faz de mais esforço, porque isso é um esforço tremendo para ele. Vamos fazer a competição, ele vai mostrar para todo mundo o que ele consegue realizar. E aí vem essa experiência esportiva desafiadora, porque muitas vezes,
pela sociedade, pela falta de conhecimento, informação, de nós, professores, tá, gente? Dos familiares, nós diminuímos aquele aluno, aquele atleta, a somente ali na aula de educação física, ele vai fazer uma atividade ou outra com um colega, né? Você não vai desafiar ele, né? Eu sempre tenho essa questão do feedback positivo, né? Se eu vejo que ele está esticando o bracinho um pouco mais, oba, legal, vamos lá, ó, vou colocar o algo mais longe. Aí ele, eu não consigo. Não, consegue sim, vamos. É isso. É uma experiência desafiadora para eles. Isso aumenta a autoestima, porque ele, para eles prestar atenção, ele olha os colegas deles fazendo inúmeros tipos de movimento que nós, da educação física, temos a mania de padronizá-los, né? Que o movimento perfeito, que tem que fazer isso, e ele não consegue realizar esse padrão de movimento. Mas nós mostramos para ele que o que ele está fazendo é desafiador, é dentro da possibilidade dele, é espetacular. Um exemplo, é uma roda de capoeira, né? Eu não comentei, eu também trabalho numa Vila Olímpica, trabalhava no SEAD há anos atrás, né? Trabalhei 14 anos no SEAD, trabalho numa outra Vila Olímpica também com a pessoa com deficiência, temos capoeira, mas lá no SEAD, quando chegava algum aluno muito comprometido, a gente indicava capoeira. Aí a mãe chegou e falou, mas o meu aluno não sabe fazer capoeira. Porque quando você olha para a capoeira, que você imagina o cara gingando, fazendo meia lua de frente, dando o AU. Chegava um aluno muito comprometido, um cadeirante, eu colocava ele lá no meio da roda e ele estava lá, mexendo o braço como ele consegue, mexendo a cabeça e feliz, ele estava jogando capoeira. Se alguém olhar e dizer assim, mas ele não está fazendo movimento de capoeira, o movimento de capoeira é padronizado, mas ele está jogando do jeito dele. Então o MTP é isso. Vamos passar mais opção, eu vou ficar falando muito de experiência aqui para vocês. Seleção das atividades esportivas, né? Isso é importante quando eu falo. O principal aqui, para selecionar as atividades esportivas, não é o que eu quero, não é o que a minha escola tem, ou o que a minha escola quer, ou para quem também trabalha em alguma instituição, o que a instituição quer. Tem que ser uma atividade que o aluno consiga dentro das suas possibilidades, né? Quando a gente fala de recursos disponíveis através do programa local, é que, como nós temos, né, várias instituições, nós temos os diretórios, então cada região, às vezes, trabalha com uma modalidade a mais, bocha, atletismo, futsal, e geralmente, como a gente já tem esses esportes, a gente oferece esses esportes, né, e o aluno se adequa ali, beleza. Mas nós estamos numa escola que ele tem que experimentar inúmeros movimentos, a gente não pode cercear ninguém, nem a pessoa, o aluno sem deficiência, nem o aluno com deficiência, de experimentar tudo que ele possa dentro da escola, porque é o local em que ele vai aprender para a vida, né? Eu falo para os meus alunos que a vida é movimento, a gente come, fala, se movimentando, né? Tudo é movimento, a gente aprende pelo movimento, não, a gente não pode cercear, né? É o aluno disso, né? Então, quando a gente fala de recursos disponíveis, obviamente, quais são os recursos da minha escola? Eu tenho uma bola, que eu sei que é a realidade das escolas, né? Eu não tenho material de basquete, eu não tenho material de vôlei, eu não tenho material de futsal, e nós, professores, muitas vezes, nós adaptamos esse material, né? Então, a gente pode inserir dentro das nossas aulas, né, nos nossos planejamentos, essa adaptação de materiais para essas pessoas com deficiência, os atletas, os alunos, né? Atividades esportivas que estão disponíveis e acessíveis na comunidade. Né? A gente deixou isso porque muitas vezes esse aluno de MTP, por ser um aluno muito comprometido, ele vai para a escola, né? E se ele frequenta uma outra instituição, ele vai só para aquela instituição, mas tem, do lado da escola tem um clube, né? Um exemplo, por exemplo, lá na Engenheiro Pires do Rio, nós temos um clube lá, Pedra Branca. Na minha escola não tem muitos incluídos,
né? Mas no caso de um exemplo, lá no Pedra Branca tem atividade de escolinha de futebol, né? Mas aí esse aluno, esse atleta, passa toda vez lá, ele ama futebol. Eu dou futebol na minha aula, né? Mas por que não eu fazer um link dessa minha escola, dessa minha aula, para esse atleta, esse aluno, também poder ir lá frequentar o clube do futebol? Ir lá. Eu quero a minha de novo. Eu quero a minha de novo. Importante. Então, essas atividades que estão disponíveis e acessíveis na comunidade incluem esse aluno mais ainda. E essas atividades também superam barreiras, porque também eu tenho uma pracinha do lado da minha escola, né? Eu sei que é difícil retirar os alunos da escola, precisa de autorização, enfim. Há uma série de burocracias e questões corretas da SME, né? Mas quando eu estou falando sobre uma instituição, né? Trabalho numa instituição. E por que não fazer minha aula agora naquela pracinha lá? Quando eu chegar naquela pracinha lá, eu vou ver que não tem rampa, que não tem acessibilidade, mas eu vou movimentar aquela pracinha, aquele aluno que passa toda hora de ônibus, que vê um clube, que vê uma academia, que não pôde, nunca entrou. Então, o MTP vem para englobar a sociedade também, mostrar tanto para as pessoas com deficiência, com mais comprometimento, que elas são capazes e podem pertencer aos espaços, como mostrar à sociedade que esses espaços devem ser apropriados para ela. Então, isso é dentro da escola também, quebrar barreiras dentro da escola, né? Muitas vezes é uma rampinha, é um altinho que atrapalha, né? É um elevador que não está funcionando, né? É uma ação. Aquele aluno nunca foi em tal parte da escola. Mas por que esse aluno nunca foi em tal parte da escola? Porque não tem acessibilidade. Vamos começar a levar ele lá. Ele tem que conhecer. De alguma forma ele tem que conhecer. De alguma forma ele tem que se movimentar, né? Oportunidade para que os atletas participem com deixa eu tirar aqui. Com a capacidade máxima, utilizando o exercício do MTP. Então, essa é fundamental que eu estou falando desde lá do começo. É fazer com que o aluno use toda a sua potencialidade. E é difícil. Quem tem algum aluno cadeirante, muito espasmo, né, PCzão, sabe o quanto é difícil ele se movimentar. Né? Como aquilo gera tanto dispêndio de energia para eles. Né? Então, eles vão dar o máximo de si para realizar uma ação motora, e aquela ação motora para ele vai ser um marco. Eu vou dar um exemplo de um dos alunos que eu tinha lá no SEAD, o Yuri Frois, cadeirante. Ele tinha aula comigo de bocha paralímpica, ele tinha aula de capoeira e aula de percussão. E um belo dia, todos esses professores faltaram, nós tivemos que juntar as turmas, e nós fizemos um circuito bem adaptado, nós botamos colchonete e tudo mais. E aí eu virei para ele estava fazendo com a cadeira, e tocava a cadeira só com uma mão. Aí quando chegou nos colchões, eu falei, Yuri, vamos? Ele falava meio embolado, falou, que, Tati? Vamos para onde? Eu falei, pô, vamos pular no colchão. Jura? Tu vai me tirar da cadeira? Eu falei, lógico, pô, tu veio aqui para quê? Ficar sentado o tempo todo? Não, vou tirar você da cadeira. Vamos lá. Só que tem uma coisa, eu sabia como tirar ele da cadeira, sabia como manusear ele, por quê? Essa partezinha aqui, ó, feedback dos pais, profissionais de saúde, irmãos e colegas. Quando a gente fala, precisamos conhecer o seu aluno, o seu atleta, saber o que ele pode, o que ele não pode fazer. Então, eu sabia, porque eu tinha o quê? Uma ampla conversa com a mãe, né, que levava, de como ela tirava ele da cadeira, o que ele podia fazer. Eu tinha os laudos médicos dele, quais atividades que ele podia ou não realizar. E nesse dia, tirei o Yuri da cadeira, coloquei ele no colchonete, ele ficou rolando, rastejando, rindo, feliz pra caramba. Isso em 1 minuto, 2 minutos. Chegou 2 minutos ali. Chega, Tati. Não aguento mais. Botei ele na cadeira novamente. Beleza. Fizemos todo o circuito. Ele, pô, quer ir lá de novo, Tati, me tira. Ele maior, um peso danado, tirei ele junto com a estagiária da cadeira, coloquei ele de novo no colchão.
Só que ele não queria mais para a cadeira. Ele perguntou, Tati, eu posso ficar deitado no colchão? Eu falei, pode. Ele nunca havia feito aquele tipo de movimento. Olha só, eu oportunizei para ele, né, uma atividade que ele nunca tinha realizado, que ele deu o máximo de si, porque ele nunca tinha feito. Ele cansou, obviamente, né? E ele gostou, ele nunca tinha saído da cadeira para fazer aquele tipo de movimento, de rolar, de rastejada, livremente, sem, eu não segurei ele, não fiz nada. Falei assim, faz do seu jeito, o que você consegue fazer aí? Ele fez, amarradão, né? Então, oportunizar atividades desafiadoras, que nem mesmo, às vezes, o nosso atleta / aluno, né? Imagina que consegue realizar. Né? Então, essa seleção de atividades, ela não é feita por mim, ela é feita pelo que o aluno gosta. Não adianta eu pegar e falar, pô, vamos jogar basquete? O cara odeia basquete. Não. O que você gosta de fazer? Como você é em casa? Quais atividades que você gosta de ver na televisão? O que você se identifica? Porque quando você dá atividade que aquele atleta se identifica, vai ser uma atividade prazerosa, mesmo que seja desafiadora, porque ele vai tentar, na mente dele, ele acha que o padrão certo é aquele, jogador do NBA. Eu não consigo fazer isso porque eu não jogo basquete, porque a gente padronizou que o basquete é aquilo ali, né? Pode passar, Itamar, por favor. Obviamente, né, os benefícios da atividade física, a gente não já sabe, né? Para aumentar a atividade física, a capacidade funcional desse aluno vai aumentar enormemente. Por quê? Quando eu estou dando aula para os meus alunos com deficiência, eu não penso no gesto motor correto. Eu vou dar um exemplo aqui, de novo, do handball. Eu tenho um aluno que não consegue botar a mão na cabeça. Mas eu começo a brincar, fazer atividades com ele, de tentar lançar a bola por cima da cabeça, enfim, N educativos sobre isso. E em determinado momento, ele consegue colocar a mão na cabeça. Ou seja, ele consegue ter preensão para pegar um pente e se escovar. Olha só, é um aumento da capacidade funcional dele. Às vezes eu faço um circuito, aquele aluno que anda com um andador, né? Eu coloco um bambolê, eu coloco um obstáculo ali. Ele está conseguindo passar. Eu estou pensando, sabe em quê, gente? Em um meio-fio na rua. Eu estou pensando em um buraco, em uma poça d'água, que vai aumentar a capacidade funcional dele diária. Então, quando a gente pensa nesses alunos do MTP, né? A gente pensa nos nossos alunos com deficiência, é no esporte e para além do esporte, é para o dia a dia dele, para a vida diária dele, né? Vai melhorar a aptidão física, a autoimagem, que eu falo. Eles se olham e às vezes sentem que não são capazes de realizar aquele movimento pré-determinado. Então, a gente tem que... O trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho com a família, é um trabalho com o atleta, de que cada um faz do seu jeito, porque cada um é uma pessoa diferente, né? Então, ele vai buscar, dentro das possibilidades dele, dentro das potencialidades dele, qual o movimento para ele realizar o que ele deseja, né? Melhora a interação familiar, amizade, comunidade, isso é muito legal, sabe por quê? Porque a gente mostra para o familiar que nós temos essa questão da superproteção, né? Tem muitos atletas que poderiam ter se desenvolvido muito, né? Por falta da informação, desinformação, dos familiares, daquela superproteção, não vou deixar ele subir, né? Eu vou contar um caso na minha escola, na Engenheiro Pires do Rio, a Julinha, ela acabou o 5º ano passado, está no 6º ano esse ano, ela tem uma malformação congênita, né? Ela não tem os dedos da mão, bem juntinhos, do pé também, né? E nós, na escola, nós realizamos uma festa dentro de um salão de festas. Estou falando sobre superproteção para vocês entenderem. E aí, eu, toda descolada, falei para a mãe da Júlia, posso botar ela no pula-pula? Ai, não, Tati, não põe não. Não põe, mas eu vou entrar com ela, vou segurar a mão dela no pula-pula. Ai, Tati, você vai ficar? Vou ficar.
Aí entrei lá, de ajoelhei no pula-pula, dei um dedinho assim para a Júlia, assim, segurei. Júlia pulava, larguei a Júlia, saí de lá de fora. Não, tava lá dentro, me lembro. Tava lá dentro, aí a mulher, vou no banheiro. Falei, tá bom, foi minha oportunidade. Saí do pula-pula, Júlia pulando sozinha. Devagarinho, porque ela podia, beleza. Depois tem, não sei se todos conhecem, tem alguns salões de festas que tem aquele circuito que você sobe e desce pelo escorrega, né? Eu, grande como eu sou, não poderia ir com a Júlia, né? Aí eu pedi autorização para a mãe. Posso deixar ela, colocar ela lá no brinquedo? Ela, não, Tati, ela não consegue. Ela nunca fez isso na vida. Não consegue. Falei, olha só, eu dou aula para a Júlia desde a educação infantil. Isso foi no 3º ano. Desde a educação infantil. A Júlia consegue coisas que você nem imagina. Ela pula a corda comigo, ela faz um monte de coisa. Não, Tati. Eu falei o seguinte, a senhora dá um voto de confiança, eu pego uma aluna do 5º ano que vai junto com ela. Ai, tá bom, Tati. A aluna do 5º ano foi com ela, subiu, escorrega. Ai, viu, tá bom. Aí, Júlia estava indo sozinha. A mãe começou a chorar desesperadamente. Eu não imaginava que a minha filha era capaz de fazer isso. E não sei o que, obrigado, Tati, né? Foi uma coisinha só. Eu conhecia a Júlia, mas eu mostrei para aquela família que não há limites para a Júlia dentro das suas capacidades, dentro das suas potencialidades. Então é isso, é dar oportunidades para eles se desafiarem e assim melhorar também a visão da família, dos amigos, da comunidade, da escola para as pessoas com deficiência, para esses atletas que muitas vezes são excluídos por falta de informação e conhecimento, tá? Vamos passar um pouquinho para adiante, Tamar. Não sei se eu estou muito devagar ou rápida. Nós, como professores da Olimpíada Especial, todo professor é treinador, né? Então, aqui a gente vai encontrar essa palavra treinador, mas é o professor, né? E quando a gente fala sobre pessoa com deficiência, é muito importante a gente ter esse feedback com a professora de turma, né? Que muitas vezes a pessoa, educação física, às vezes não consegue nem ter o contato com a família, né? Eu, às vezes, consigo ir na saída de um turno ou outro, falar com alguém, conheço algumas mães, mas às vezes é muito difícil, muito corrido, a gente pega uma turma atrás da outra, eu entendo perfeitamente. Mas esse feedback, saber o histórico daquele atleta, saber pegar os laudos, saber o que ele pode, o que ele não pode fazer, conversar com o familiar, né? Como ele é em casa, como ele é na rua, o que ele faz, né? Porque muitas vezes aquele aluno não vai conseguir te passar, ou ele vai passar e você não vai conseguir entender, dependendo do comprometimento dele, né? Então é importante obter esse conhecimento histórico do atleta, né? Como ele é com as pessoas, como ele é com a família, né? Muitas vezes ele é retraído, ele não aceita um não, né? Às vezes ele é tímido, a gente tem que conhecer, perguntar. Isso eu faço com todos os meus alunos. Às vezes eu sento e pergunto da vida dos alunos aí, como é que tá, como é que é, não sei o que, para conhecer um pouquinho melhor, para você conseguir, dentro da aula de educação física, atingir todos, né? Todos os processos. Obter conhecimento de referência à atividade do aluno, ou seja, o que ele já fez na vida. Se ele já participou de alguma atividade. Muitas vezes a natação ela é muito buscada fora, né, da escola para melhorar na questão mesmo médica daquele aluno, né? Então, quais atividades que ele gosta? Ele não pratica nenhuma atividade, mas ele gosta de ver televisão, ele tem um time de futebol, ele já viu alguma coisa, apresentar para aquele aluno, né, inúmeros esportes. Ele vai fazer aquele esporte, provavelmente disso? Não, ele vai chegar lá, né? Administrar avaliações do MTP, né? O que são essas avaliações? A gente entender, né, se aquele atleta ele é do MTP, se ele consegue realizar outras atividades dentro do programa das Olimpíadas Especiais, como eu já falei, que são os esportes propriamente ditos, ou essas habilidades individuais, que têm regras, né? Então, só para a gente recapitular, o MTP não são os esportes oficiais nessas habilidades individuais, porque esses esportes, as atividades, possuem regra, tempo, o MTP não. O MTP são atividades que o aluno, o atleta, vão fazer dentro do seu tempo, na distância que ele consegue realizar, da forma que ele consegue realizar. É mais o que ele consegue fazer dentro dessas possibilidades.
Desenvolver, supervisionar o programa de treinamento de cada atleta, ou seja, você está ali ativo, né? Orientar, como eu fiz informalmente, né? Com a Julinha, com a mãe, que ela chorava e achava, eu falei, olha só, a Júlia, ela senta, sobe na mesa sozinha, a Júlia senta sozinha, a Júlia faz inúmeras coisas na minha aula, sozinha, até os materiais ela pega sozinha nas minhas aulas, ela quer pegar. Então, a senhora pode ficar tranquila de deixar começar ela fazer algumas atividades em casa, não deixar só a senhora fazer. Por quê? Gente, as pessoas com deficiência precisam de independência e autonomia. E é através do movimento que a gente consegue, que nós conseguimos auxiliá-los nisso. Eu falo muito com as minhas mães. É o que eu faço para ele. Mas, ele consegue fazer sozinho. Se ele não consegue fazer sozinho, vamos tentar fazer sozinho. Porque a vida passa. E quando que ele vai aprender? Né? Pode passar aí, tá, Márcio? Não vou ficar falando muito tempo aqui, o pessoal vai me dar bomba. Fato, como eu falei, conhecer o aluno, os laudos, conversar com a professora de turma, como ele é dentro da turma. Se possível, eu sei que é muito difícil às vezes, na minha escola, sempre quando eu tenho uma reunião de pais e eu estou na escola, eu estou na quadra, um exemplo, enfim, eu peço para a professora falar, ó, a professora de educação física está lá, quem quiser poder conversar, ir lá conversar com ela, e eu converso com as mães que vão. Eu sei que é difícil, nossa rotina é muito difícil, gente. Não estou falando que é obrigatório, mas é uma possibilidade para a gente poder entender melhor aquele aluno, tanto com deficiência e sem deficiência, né? Saber o histórico dele, médico, se tem uma equipe multidisciplinar, quais são as terapias que esse aluno faz e que ele não faz, né? E a partir daí, envolver e outras pessoas, né? Para auxiliar essas atividades. Provavelmente muitos de vocês já fazem essas adaptações nas aulas de vocês, né? Passa um pouquinho para frente, tá, Marco? Que eu já falo sobre essa permissão e dos técnicos parceiros, isso aí. Nas Olimpíadas Especiais, nós temos essa nomenclatura, técnicos parceiros. O que são? Dentro das instituições, né, nós temos um professor, vai estar trabalhando lá com a pessoa com deficiência, com aquele atleta, mas, às vezes, necessita de um auxílio. Nós temos esses técnicos parceiros, que é um indivíduo com uma idade semelhante a esse atleta, que vai estar em todas as aulas auxiliando nesse programa de treinamento. Mas eu falei, mas estou falando de uma escola. Não, na escola o que mais nós temos são esses indivíduos com idade similar, né? É o coleguinha do lado, né? Na Flávio Perucci, né? De Flávio Perucci, eu tenho o Richard, ele é cadeirante. Todos os meus alunos são técnicos parceiros do Richard. De tocar a cadeira, de ajudar ele com a bola, o Richard, às vezes, orientar, às vezes eu faço uma atividade de raciocínio que tem que tirar, né, uma bola de outra e tal, não sei o quê, e a cadeira dele é muito grande, não consegue abaixar, às vezes eu levanto, faço alguma coisa em plano alto. Então, quem são esses técnicos parceiros? São nossos alunos, que estão ali diariamente. Eles que vão auxiliar esse aluno na execução das atividades. E, ele não está disperso, tem um autista muito disperso. Fulaninho, vamos lá, vamos dar a mão para ele, vamos ajudar ele a andar até ali para chutar a bola. Isso é um técnico parceiro, né? Então, quem pode auxiliar, né? No caso das instituições, né? A gente pode encontrar nas escolas públicas, como, por exemplo, privadas, faculdades, centros de recreação, regiões religiosas, clubes, pessoas que queiram realizar essa atividade, está lá todo o treinamento, auxiliando, ajudando. Na Vila Olímpica de São João de Meriti, onde eu trabalho, nós temos alunos com deficiência, 80% deficiência intelectual, né? E tem uns mais com deficiência intelectual leve, né? Esses que jogam futebol, basquete, atletismo, eles são os meus técnicos parceiros. Eu chamo lá, Pedro, dá a mão ali para o Arthur e ajuda ele a passar pelo obstáculo. Ele vai lá, ajuda a passar pelo obstáculo, mas explica para ele para levantar a perna. Ele fala, não, tem que levantar a perna aqui, não sei o que, né? Esses são os meus técnicos parceiros. Meus alunos com deficiência
que tem uma deficiência mais leve, ajuda os alunos mais comprometidos. Então, esses técnicos parceiros, eles podem ser qualquer indivíduo que esteja ali. Ele não precisa ser um professor de educação física, ele não precisa ser professor, o estagiário, não precisa ser a diretora, o agente né, da escola, não precisa. Mas a gente acha melhor a idade similar por conta disso, por conta da troca, né? Porque um indivíduo de 9 anos, mesmo que tenha uma pessoa com deficiência, vai ver desenho, vai ver programas, filmes, vai se interessar pelas mesmas coisas que um indivíduo de 9 anos sem deficiência. Então, a gente fala para a idade similar para fazer com que eles se conheçam, que eles se reconheçam, que eles têm uma diferença, desculpa, mas que isso não os afasta. Pelo contrário, isso os aproxima. Por isso que a gente fala o indivíduo com idade similar. Mas eu não tenho esse indivíduo com idade similar. Pode ser qualquer outro indivíduo. Pode ser o estagiário que está lá contigo. Às vezes, né, nós temos aí um estagiário. Pode passar, Itamar. Isso é muito importante. O que são esses níveis de assistência? É até onde nós, como professores, podemos auxiliar esses atletas dentro do MTP. Então, temos esses 4 níveis de assistência. Então, o nível de assistência total é onde nós, né, o parceiro, o técnico parceiro, ele vai ajudar completamente, vai ajudar o indivíduo, aquele atleta, o tempo todo a realizar o movimento. Então, vamos fazer aqui uma simulação. Eu peguei um copo, aqui, ó, tem uma bolinha de tênis na minha mão. Eu vou ajudar ele a colocar a bolinha de tênis dentro do copo. Isso é uma assistência total. Eu ajudo a ele a realizar o movimento durante todo o movimento. Ele vai caminhar e vai chutar a bola. Só que ele não caminha com andador, ele só caminha se alguém segurar os braços dele e ir levando ele. Isso é uma assistência total. A assistência parcial é onde esse técnico, um parceiro, ele vai poder guiar, dirigir, levar ele, apoiar esse atleta até onde ele vai realizar a atividade. Vou fazer um exemplo. Eu tenho um cadeirante muito comprometido, eu vou auxiliar ele até a marca, lá que ele tem que ficar, né? Vou auxiliar ele até a marca onde ele tem que ficar, vou pegar a mão dele e, deixei a mão dele ali. E aí, ele agora vai fazer o movimento, sozinho. Eu auxiliei, eu toquei nele para ele começar a realizar a atividade. Eu direcionei ele até o local que ele vai começar a atividade, né? E isso não é durante o movimento todo, eu só vou auxiliar e ele vai fazer o movimento. Ok? Qualquer pergunta, vocês colocam aí. A assistência é unicamente verbal. Eu só vou falar, Gabriel, vem para frente, vem, Gabriel, na marquinha ali do gol, a bola tá ali, agora você vai, andar e vai chutar lá pro gol, hein? Minha assistência, unicamente verbal. Ele vai impulsionar esse atleta, vai guiar, vai dirigir, mas não posso tocar ele em nenhum momento. E aquele atleta totalmente independente, né? Que ele faz, é só falar, vai lá, sua atividade, vai lá fazer, ele vai saber qual é a atividade e ele vai fazer sem nenhuma assistência e interferência do professor. São esses 4 tipos de assistência, né? Que nós temos. Se vocês tiverem dúvida, vocês colocam lá. Esse quadrinho, pode passar, Itamar. Esse quadrinho a gente deixou bem bacana. Se o Itamar também, se quiser fazer alguma colaboração, né? Porque eu, junto com o Itamar, eu acabei esquecendo na emoção, também sou diretor do WTP, né, nacional, junto com ele, também tem muito conhecimento, fera também pra caramba. Se quiser contribuir aí, Itamar. Não, tá tranquilo, tá perfeita a capacitação aí. Acho que não tem pessoa melhor para falar do que você, cara. Obrigado, cara. Esse quadrinho é só para ilustrar. Como eu falei para vocês, o MTP não é uma atividade padronizada, certo? Então, habilidades motores e seus esportes correspondentes. Então, a questão de mobilidade, né? Como caminhar, rolar.
São habilidades que fazem alusão a qual? A ginástica, um exemplo. Né? Então, são habilidades antes do esporte propriamente dito. Agilidade, né? Ir em várias direções, rapidamente. Qual o esporte, além do... tem basquete, futebol, mas atletismo também. A habilidade de rebater, tênis. Eu posso fazer atividade de tênis? Posso, mas como assim eu fazer atividade de tênis com um aluno? Eu posso pegar um barbante, uma bolinha de isopor, dar uma raquete na mão do meu aluno, chegar a cadeira lá de rodas pertinho e ele vai, do movimento dele, tentar fazer o rebate. Isso é MTP. Ele está jogando o tênis propriamente dito? Não. Mas ele está praticando um fundamento do tênis. Não é rebater? Ele está dentro. Dentro até da BNCC, né? Esporte de rebate, de rebater. Chutar. Conduz ao futebol. Porque chutar é um fundamento do futebol. Mas dentro do futebol tem toda uma tática, uma habilidade, tem toda uma regra para isso, né? Mas se meu aluno chega lá pertinho da linha do gol, tem uma bolinha lá, ele tocar no gol, na bolinha, e aquela bola entrar, é gol, é futebol. É isso que a gente tem que entender no MTP. No MTP, não há regras, não há tempo. Esse aluno tem que bater a bola para o gol, não está na regra. O aluno, no chute a gol, tem que chutar 3 bolas no gol, na distância de 3 metros e acertar 3. As 3. Não. No MTP, tá lá, vou fazer um mini gol, o aluno vai chutar da forma que ele consegue, dentro das possibilidades dele. Se ele não consegue andar, se ele não consegue correr, se ele não chuta de longe, se ele chuta de perto, ele vai chutar de onde ele quiser e de onde ele conseguir, né? Mesma coisa, cadeira de roda, cadeira manual, elétrica. Pode ser realizado as atividades, né? Atividades aquáticas. Meu aluno, por exemplo, na Olimpíadas Especiais, nós temos habilidades individuais que são flutuar a 10 metros. A gente coloca o flutuador nesse atleta e ele sozinho vai flutuando 10 metros. Olha o que eu falei. 10 metros. E o meu aluno que não flutua, não sai do lugar? A gente vai colocar ele na piscina e ele vai flutuar do jeito que ele quiser. Para frente, para trás, pular, vai ficar parado. Ele está fazendo uma atividade aquática. Né, que faz o quê? Conduz a natação. Flutuar não é um dos fundamentos da natação? Só que não existe uma regra, não existe um tempo, não existe como ele realizar essa atividade, né? Então, ele está ali fazendo dentro das possibilidades dele. Só o aluno é capaz. Uma coisa interessante que eu falo sempre, eu também sou tutora da Unopar, de Nova Iguaçu, e aí quando eu vou falar com os meus alunos, em questão de pessoas com deficiência em academia e tudo mais, eles ficam, mas como que eu vou ajudar? Pergunta. Porque a pessoa com deficiência, ela sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, por exemplo, eu quero retirar um aluno da cadeira, vou perguntar para o pai, para o responsável, vou perguntar para ele, Fulaninho, como é a melhor forma que você sai da cadeira? Qual é a melhor forma que você segura o lápis? Como que você acha melhor? Porque ele vai se adaptar. E a gente, como profissional, através dali vai fazer o quê? Um refinamento daquela adaptação. Se você não consegue, por falta de conhecimento, de informação, pergunta. Eles são os melhores a te responder. Eu falo isso também para a pessoa com deficiência visual. Né? A gente tem essa mania de sair pegando, né, o deficiente visual. Pergunta, senhor gostaria de atravessar a rua? Sim. Como o senhor gostaria de... Qual vai ser a pegada? O senhor quer pegar onde? No meu ombro, na minha mão, no meu braço? Ele vai saber te informar. Então, eu falo isso também para as pessoas com deficiência mais comprometidas. Eles sabem o que eles conseguem ou não fazer. Né? Então, é só para a gente entender um pouco dessas habilidades que conduzem aos esportes. Ou seja, essas habilidades fundamentais dos esportes, coisas, desmistificar esse padrão
e colocar dentro das possibilidades desse aluno, desse atleta. Pode passar aí, tá, Márcio? Não, a gente não acaba hoje, já foi 1 hora já. São os tópicozinhos, para a gente bater aqui de cara do MTP. O que é o MTP? Programa de Treinamento de Atividades Motoras, que não é uma competição, porque não entregamos medalha de primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Nas Olimpíadas Especiais, nós temos medalha até o quarto lugar, do quarto lugar, nós temos medalha de participação. No MTP, todos ganham medalha de participação. Nós estamos premiando o esforço, a capacidade, a potencialidade daquele aluno realizar essa atividade. As atividades vão ser apropriadas para a idade de cada aluno, mas não podemos esquecer que não somos nós que escolhemos a atividade, nós temos que escolher a atividade por meio do aluno. Atividades que enfatizam e enfocam habilidades funcionais são aquelas que são úteis em diferentes ambientes. Principal objetivo do MTP, gente. Gravem aí. Atividades que enfatizem e enfoquem as habilidades funcionais. Aquelas que são úteis em diferentes ambientes, ou seja, atividades que vão auxiliar ele no dia a dia dele, vão auxiliar a qualidade de vida dele. Então, são essas habilidades. São para competição? Não são atividades para competição. São atividades para alto rendimento? Não. São para melhorar as habilidades funcionais. Instrução baseada na comunidade, já falei isso para vocês, de tentar incluir a comunidade, o entorno da escola. Eu tenho um clubinho de futebol ali, tem uma pracinha. Eu sei, já repito, é difícil retirarmos as crianças da escola, uma burocracia, mas num passeio, destinar passeios, um passeio para o Maracanã, imagina, gente, todas as crianças, tanto as pessoas com deficiência e sem deficiência, ir lá numa visita guiada no Maracanã, que bacana que seria. É um ícone do futebol que muitos nunca pisaram. Isso é uma instrução baseada na comunidade, utilizar o entorno, né, para poder mostrar que eles fazem parte da sociedade, e a sociedade falar, eles podem estar aqui, eles têm que estar aqui porque também são deles. E o reforço positivo, esse reforço positivo que é o mais bacana. Eu tenho uma aluna, Mariana, na Vila, ela só vai se eu falar, Mariana, isso, Mariana, vamos, aí ela dá uma corridinha e para. Eu tinha uma aluna também, no CIAD, a Bárbara, a mãe dela, para ela poder sair de casa, ela falava, vou falar com a Tati, hein? Porque ela era um amor profundo por mim, porque a Bárbara chegou lá onde eu trabalhava no CIAD, ela não corria, ela andava, ela não levantava a perna, e eu falava, Bárbara, corre, Bárbara! Quando a Bárbara correu, fazia um escarcel, falou, conseguiu! Bate aqui, toca aqui, você é fera! E aquele reforço foi fazendo com que ela se animasse mais, que ela era capaz de fazer aquilo de uma tal maneira que quando eu falava, Bárbara, corre, ela já corria. Bárbara, sobe aí, Bárbara. Esse reforço positivo é fazer festa ao mínimo movimento que aquele atleta consegue realizar. Pode passar um pouquinho mais, por favor. Exemplo de atividades, né? Vou dar só uma. Esse aí, pode passar outra foto também, Tamar? Isso aí é da outra instituição que eu trabalho, eu também, no meio eu trabalho numa instituição também, a APABB, Associação de Pais e Alunos Especiais do Ano Brasil. APABB, eu trabalho lá há 11 anos, em Niterói. Para quem não sabe, eu moro em São João de Meriti. E nós fizemos aqui, a primeira atividade é um vôlei, entre aspas, uma habilidade fundamental do vôlei. A gente colocou ali os conezinhos, tinha algumas distâncias determinadas, mas isso não influenciava muito. Tem alunos que não conseguem jogar a bola por cima do vôlei, não conseguem fazer a realizada do vôlei. Então, essa primeira atividade era só ele lançar a bola por cima do cone do jeito que ele quisesse, no tempo, no tamanho, na distância que ele podia jogar. A segunda atividade aqui é um boliche, e aí também, eles podiam ir lá pertinho do boliche jogar bola longe, jogar bola com as duas mãos, jogar bola com uma mão. É uma atividade.
que é o quê? Uma iniciação à bocha, uma das atividades, um dos esportes bem bacanas que eu sugiro que vocês também façam, né, uma atividade super inclusiva. Dá para fazer com material adaptado à bocha, botar saquinho de areia, bexiga, enfim. Muito legal para fazer na escola, porque trabalha raciocínio, organização espacial, muito legal. E o boliche é uma iniciação dessa bocha. Na terceira imagem, é uma iniciação o quê? Qual é o esporte que tem um aro para jogar? No basquete. A gente colocou ali. O aluno podia, de qualquer direção, tentar lançar a bola no aro. Alguns alunos chegavam pertinho e jogavam. Ele está fazendo esporte, né? Passa aí, Tamar, para a gente não se prolongar, por favor. Essas aí são atividades bem bacanas também do grande Magno lá de São Paulo, né? Para vocês verem. A primeira atividade, alusão a que esporte? Um basquete. Pode ser o quê? Uma bola menor com um copo, pode ser um balde, pode ser um balde no chão, ele joga, uma bola grande no aro. Ele está realizando uma atividade de basquete, né? Do meio, uma corrida de obstáculos, ele está passando por cima dos cones. E isso tudo, a gente está pensando nas capacidades funcionais desse aluno, para fora da escola, do dia a dia da escola. Esse obstáculo, por exemplo, aí, ele vai subir um meio-fio, subir uma escada melhor, vai passar por um buraco. A terceira ali, eles tiraram o atleta da cadeira, lembrando sempre que a gente tem que perguntar como tirar, se pode tirar, a forma ideal, se ela pode realizar aquele movimento. Lembra? Lá atrás eu falei, não é uma decisão única, só sua, é uma decisão em conjunto. Você tem que perguntar ao familiar, ao médico, à equipe educacional, disciplinar, né? Tirou ali, rolamento. Qual é o esporte que a gente tem em rolamento, gente? Ginástica. Olha só. Ali, para vocês verem, todos eles têm um auxílio total. Ou seja, na cadeira, a nossa lindinha ali cadeirante, a professora está segurando a bola, vai conduzir a bola com ele, é um auxílio, uma assistência total. Aqui, a assistência total, porque ele só está andando porque está sendo segurado. No rolamento aqui, ele só está rolando porque os professores estão auxiliando ele a rolar. Então, aqui são assistências totais. Pode passar, Itamar. É um videozinho, ó, lá que o Magno fez. Toca aí. Auxílio parcial. Ele colocou ali e ele fez o movimento sozinho. Pode passar. Só um parênteses antes de falar de alguns problemas de saúde. Essas competições, gente, são competições de verdade. Tem a entrada dos atletas, toca o hino, juramento, é tudo igual. Não é uma moda, as nossas atividades da Olimpíada Especiais. Mas como que eu vou fazer isso na escola? Eu posso fazer dentro da minha aula. Dentro da minha aula, posso fazer isso. Todo mundo. Numa atividade unificada, eu posso fazer um circuitão motor, vou lá, vamos entrar, vocês hoje são atletas, todo mundo entra, todo mundo vai fazer junto, vai pegar um aluno para ser parceiro daquele que é mais comprometido, né? Quando a gente fala de problemas de saúde, né? Por quê? Os nossos atletas com maior comprometimento de saúde, né? Nós podemos ter diminuição da frequência cardíaca, circulação sanguínea, asmas, dificuldade em temperaturas extremas, né? Somos PCs muito quente, muito frio, né? A gente tem que entender esse complexo desses problemas de saúde para que nós possamos realizar nossas atividades. Nós sabemos, por exemplo, que se for um dia muito quente, um cadeirante, vai baixar a pressão dele, né? O que eu posso fazer? Preciso me orientar sobre isso. E, às vezes, assusta isso. Mas é uma coisa simples. Se você sabe, você consegue contornar. Passa aí, Tamar, por favor. E aí que eu entro nesse mérito que eu falei. Se você conhece a especificidade de cada atleta, você vai evitar lesão e frustração. Por quê? Imagina, eu tenho um aluno cadeirante, e lá na frente eu vou falar um pouquinho das escaras. Se
aí eu faço um movimento muito contínuo. Eles têm pouca sensibilidade, né? Estão sentados na cadeira, têm pouca sensibilidade, né? Então, eles não estão sentindo que está machucando aquilo. E você está lá no movimento, está fazendo. Aí, na semana que vem a mãe desse aluno e fala, ó, ele não pode fazer aula de educação física mais porque ele teve escária, né? E aí, aquele aluno que estava amarradão fazendo essas atividades, estava super empolgado, vai se frustrar, porque ele não vai poder mais realizar, porque ele vai precisar de um tempo para se recuperar daquele machucado. Então, você tem que conhecer esse aluno, como eu falei, os familiares, professores, terapias ocupacionais, os enfermeiros, você tem que saber daquele aluno. Eu tenho um aluno na Fábio Perucci, né, que é uma ED, cadeirante, o Richard. Ele tem esqueci o nome da deficiência, gente. É uma questão de ligamentos frouxos, né? E eu faço, na medida do possível, as atividades com ele. Só que eu queria muito tirar ele da cadeira de rodas. E aí a mãe dele foi buscar no finalzinho, eu corri atrás da mãe dele. Então, eu queria saber o que eu posso fazer com o Richard. Se ele sai da cadeira, o que ele faz em casa, se ele anda sozinho. Ah, não, em casa... Eu seguro ele pela camisa, ele anda, às vezes ele fica engateando, não sei o que lá, falando todas as atividades que ele faz em casa. Mas como a senhora tira da cadeira, ela me mostrou como ela tira da cadeira e tal. Não, porque eu queria incluir mais ele na minha aula, para ele poder fazer mais livremente os movimentos, até mesmo para ajudá-lo e tal. Eu queria entender um pouquinho mais da deficiência dele. Não. Beleza. Peguei essa informação. A informação que eu tinha da professora é que não podia retirar da cadeira, que a mãe tinha proibido. Com a família. A mãe falou que podia, que era para fazer isso. Aí eu fui à minha direção. Eu falei, conversei com a mãe do Richards, ela falou isso. Aí ela, não, então, vamos chamar ela, vamos fazer uma ata para ela dizer para a gente, oficialmente, o que se pode ou não realizar com o Richard, para a gente se precaver, obviamente. Porque para a gente, ela falou que nós não podemos movimentar ele na cadeira. Olha só, contradição de informações e eu querendo ajudar o aluno. Se eu não conhecesse, se eu não fosse lá conhecer ele e fizesse a moda Bangu, eu ia me prejudicar e prejudicar o aluno, né? Então é importante você entender para você evitar que ele se machuque e evitar a frustração. Porque o Richard está tão amarradão fazendo as minhas aulas, né? Que a mãe dele falou, nossa, segunda-feira ele não falta. Ele adora segunda-feira, que é o dia que eu dou lá a aula, né, para ele. Imagina, eu faço uma coisa errada, vou prejudicar ele e ele vai se frustrar, ele não vai querer fazer mais a minha aula, né? Pode passar, Itamar. Uma outra questão de saúde que a gente encontra muito nesse público do MTP é a questão do tônus muscular, né? Tem o hipotônico, o hipertônico e o flutuante. O hipertônico, né, é aquela pouca tensão muscular, né? Nós não encontramos só em PC, né? A gente tem algumas outras síndromes, síndrome do X frágil, o próprio síndrome de Down, né? Quando a gente aperta assim, né? Um tônus muscular mais fraquinho. O hipertônico, né, que é muita tensão muscular, aquele PCzão bem espasmo mesmo, que não consegue, é o caso do meu aluno Yuri, que eu dei o exemplo. E o flutuante, que vai alternar entre esse hipotônico e hipertônico. Nós temos que saber e entender sobre isso para facilitar a nossa atividade, para a gente não levar a risco esse atleta. Então, é importante saber essas questões de saúde. Não é só movimento por movimento. Eu quero fazer isso com ele. Mas ele pode, né? E essa hipotonia muscular, hipertonia, também tem questão da temperatura. Tem que saber, está muito quente, está muito frio nesse dia, o que ele faz. E muitas vezes aquele aluno não vai estar legal para fazer a atividade naquele dia. Nossos alunos, geralmente, têm as suas situações. Não estou muito legal para fazer, você vai lá, conversa, entende, está muito frio, não, estou com calor, vamos lá dar uma água, né? Passa uma água na cabeça para melhorar. Pode passar, Itamar, senão eu vou ficar aqui 2 horas falando. São questões, gente, que essas questões, estou falando bem por alto, porque são questões que a gente consegue encontrar essas informações a todo momento. Como eu falei das escalas de pressão, né, que essas são as agitações na pele por conta do impacto constante, da pressão constante, né? Os cadeirantes têm muito isso e eles têm pouca sensibilidade, então eles não conseguem, né, identificar quando está essa escala. Aqui embaixo eu botei um quadrinho da maioria, onde
parece mais as escárias, né? É onde fica deitar, por exemplo, pessoa muito deitada, vai ter escárias nessa parte dorsal toda, né? Cabeça, ombro, cotovelo, a região dos glúteos, o calcanhar, por conta da pressão exercida da gravidade e do corpo naquele local, né? Nós temos cadeirantes que ficam muito tempo. Um exemplo, pessoas que jogam rugby de cadeira de rodas, às vezes saem sangrando. Porque eles estão lá jogando, tocando a cadeira e não estão sentindo, porque tem pouca sensibilidade. Quando acaba o jogo, tá lá cheio de sangue, né? Por conta dessa sensibilidade. Aqui a gente tem a escala começa assim, bem rosinha, assim, já é uma pretensão. Se você viu, observou, fala para a professora, para falar com o pai, para dar uma observada. E essa aqui é mais ou menos uma das mais complicadas, que já gera uma ferida muito grande. Então, você tem que... Pode passar, Itamar. Uma das coisas que nós podemos realizar na prevenção das escaras é essa mudança constante de posição, né? Às vezes, auxiliar a mãe, por exemplo, o colchão dele, como é que é, né? Na hora do banho, não deixar molhado, que o atrito com a água vai ferir, né? Trocar sempre as roupas, né? E cuidado, como eu falei, com calor, porque calor vai quê? Vai suar. O atrito vai estar ali, vai gerar o vermelhidão, ele não vai sentir, vai continuar fazendo as aulas, e assim você vai voltar lá naquele quadro atrás que eu falei para vocês sobre frustrar ele, porque a sua atividade estava muito legal, você não percebeu que ele estava com essa escária, você continuou fazendo atividade, aumentou a escária dele, e aí ele não vai mais para a sua aula, ele não vai fazer mais essa atividade. Pode passar, Itamar. Convulsões também são coisas que podem acontecer com nossos atletas, né? Tem essas pequenas convulsões que são repentinas e é uma perda, a gente fala que foi uma ausência, né? Então a gente tem que entender e saber se esse nosso aluno tem crise convulsiva e como é essa crise, né, para saber orientar. Então, se é essa pequena convulsão que a mãe, que está lá o laudo, está dizendo que ele tem, que é de ausência, só sentar ali, tal, ele vai retornar à lucidez. As grandes convulsões, que são as mais sérias, não tem um aviso prévio que ela vai acontecer. Ele pode estar falando com você e, do nada, acontecer essas crises, que são crises mais profundas, contração muscular muito forte. Então, o que a gente deve fazer? Deitar esse aluno, deitar esse atleta, apoiar a cabeça dele, tirar, remover objetos que possam pôr em perigo ele. Gente, nunca colocar mão na boca, tá? No máximo, você pode lateralizar a cabeça dele, no máximo, né? As convulsões duram até 2 a 3 minutos, né? A partir disso, chamar uma assistência médica, e esse aluno não retorna à atividade física. Ele só vai retornar à atividade física se o médico permitir, tá? É muito importante. Vou segurar ele. Não. Mantém ele deitado, apoia a cabeça dele só, o máximo que você pode fazer, deixa a convulsão ir passando, que é uma atividade muito intensa do corpo. Eles retornam muito cansados. Às vezes não conseguem falar por conta da língua ainda sem articulação. Isso é normal, né? Beber água? Não, espera, né? Eles vão sentir dores de 2 a 3, 4 horas, ainda vão sentir dores musculares, devido à contração ser tão intensa, né? Então, eles vão demorar um pouco a retornar a fala, o movimento, porque, vocês imaginam, são muitas contrações ao mesmo tempo. Então, esse é o básico. Deitou a cabeça, deitou ele, apoiou a cabeça, removeu o que podia, chama o médico depois de 1 minuto, e ele não retorna mais à atividade. Pode passar, Itamar. Então, pode passar, Itamar. Dentro do MTP, na Olimpíada Especiais, nós temos 2 formulários. Nós não vamos passar para vocês, não, mas é só para vocês entenderem o que seria, né? Nós temos desses 2 formulários para determinar se esse atleta é do MTP ou se ele consegue realizar uma atividade oficial das Olimpíadas Especiais. A gente tem o formulário da capacidade do atleta e o formulário de questionário de adaptabilidade social. Esse formulário de capacidade do atleta, nós temos 5 questões, que vão variar assim de ele consegue andar sozinho, ele conduz a cadeira de roda sozinho, coisas relacionadas à independência dele.
São 5 questões. Se esse atleta faz sim para todas as questões, ele não é MTP, porque ele é independente, ele consegue fazer tudo sozinho. Mas se esse atleta não fizer uma, ele é MTP. Depois, quem quiser, a gente pode até fornecer esse questionário. Mas não é hoje para a gente, para as escolas unificadas, é importante entender quem são esses atletas, quais as atividades e o que a gente pode oferecer para eles. Isso é só um exemplo de como a gente pode determinar, né, num evento maior, numa instituição, né? E o questionário de adaptabilidade social, que já são 10 questões, são referentes esse atleta ali brinca sozinho, ele vai ao banheiro sozinho, ele entende e respeita regras. Então, são 10 questões. Se esse atleta tiver sim para 7 questões, ou seja, ele fizer 7 itens relacionados, ele não é MTP. Se ele fizer 6, ele é MTP. Porque lembra, eu falei lá atrás, os atletas de MTP, eles não entendem regras. Eles não sabem jogar um futebol, eles não têm um limite de tempo, de distância, né? Então, esses são os formulários que a escola, que nós, professores, vamos mais de observação, né? Se eu tenho um atleta que faz o zigue-zague normalmente de 10 metros e chuta a bola para o gol, ele não é MTP. Mas se eu tenho aquele atleta que ele vai fazer o zigue-zague 2 metros ali, vai chutar a bola ali, ele não entende que a regra é fazer o zigue-zague lá até o final e está bom. Então, ele é um atleta de MTP, ele não está entendendo aquela regra, né? Então, é só a título mesmo de vocês entenderem que vocês podem criar pela escola ou de observação mesmo, compreender que atleta se encaixa melhor dentro dessas capacidades. Pode passar, Itamar. Agora a gente vai passar 2 videozinhos para vocês entenderem um pouco melhor o que é um festival de MTP, né? São 2 videozinhos. Passa aí, por favor.
Acho que tem mais um, né, Itamar? Ou não tem mais? Então, Tati, eu acho que só tem esse mesmo. São os dois iguais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele procurou apoio nele, que ele militar. Ele falou, eu não, ele ficou sem apoio nenhum. Desceu na Inglaterra. É verdade, tem mais esse aqui. Bom, é bem bacana, gente. Quem quiser mais vídeos, vocês podem colocar no YouTube Special Olympics, MATP, tem vídeo da Costa Rica, tem vídeo de vários países fazendo ações de MATP, até que vocês possam observar outras atividades para realizar com os alunos. É bastante legal a gente observar, poder adaptar essas atividades nas nossas aulas. Vocês viram que tem, como eu falei para vocês, eles têm entrada de atleta, eles têm o juramento de atleta, né? E todos recebem medalha, não é primeiro, segundo, não, todo mundo recebe, não é nível competitivo de alto rendimento, lembrando, é capacidade funcional do aluno, que a gente pode desenvolver nele, né? Dar essas possibilidades, essa oportunidade dele experimentar, vivenciar, tá? Eu agradeço, né? Agora está para as perguntas. Desculpa se eu me
me prolonguei, porque é um tema que eu amo. Eu trabalho há 17 anos com esse tema, com as pessoas com deficiência. É uma coisa que eu amo, sou apaixonada. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar falando aí que eu tento. Vamos trocar esse conhecimento. Vendo pessoas queridas aí que eu conheço. Vamos lá, pessoal. Vou dar um auxílio aqui para Tati e vou trazer as perguntas que eu consegui acompanhar lá no chat, tá bom? A primeira pergunta da Luana Siqueira é como mensurar o prazer do aluno extremamente comprometido durante um exercício, sendo que o mesmo não verbaliza. E aí, é contigo, Tati. O corpo fala, né, gente? O corpo fala. Ele vai mostrar através de movimento, de expressão, né? Eu tinha um outro aluno no CIAD, o Marcelinho, ele também não falava. Eu zoava ele que era muito safado, o Marcelinho. Só que tudo que ele fazia, pela expressão, o comportamento motor dele, eu entendia se estava bom ou se estava ruim. Né? O que ele queria fazer, ele me mostrava com os olhos. Então, essa aqui é a importância, você entender e conhecer esse aluno. Você entender os meios de comunicação que ele tem. Então, você, como eu falei, através da escola, da família, dos outros atendimentos que ele faz, você consegue reunir informações importantes. Perguntar à família qual a melhor maneira. Alguns alunos bem mais comprometidos usam a placa, né, de comunicação, que também dá para orientar. Tem alguns alunos com autismo, por exemplo, que também não são verbais, eles utilizam um software no celular que indica o que quer, o que não quer. Mas essa questão mais, como saber se está bem fisicamente, né, expressões, ele vai te orientar, ele vai te mostrar se está bom ou se está ruim. Se eu respondi a tua pergunta. Então vamos lá, Tati, vamos para a próxima pergunta. Da Luciana, ela diz: temos na escola um aluno com distrofia muscular que adora educação física, porém, creio que ele não tem a deficiência intelectual. Ele poderia participar de um evento de MATP? Sim, tá lá, atividade física, pessoa com deficiência física e intelectual severa. Ele pode participar como sendo parceiro também, né? Nas nossas atividades da Olimpíadas Especiais, para deficiência intelectual, nós podemos ter parceiros com outras deficiências, auxiliando e fazendo as atividades, junto com a pessoa com deficiência. Então, aí tem o Antônio de Lima, disse que aprendizado maravilhoso, está vindo exatamente de encontro ao que eu esperava, nota 1000. Nada. A Andréia Carnaúba perguntou se poderia enviar esse formulário para nortear, né, meio que nortear, para poder se organizarem na escola e tal. A Luana Siqueira agradeceu pela troca de conhecimento, disse que foi um ótimo encontro e deu para sentir daqui a sua paixão. E aí o João Carlos finaliza dizendo que foi uma ótima oportunidade de enriquecer e fortalecer os conhecimentos para além do pedagógico. Ótima noite a todos. Obrigada. Que bom que eu pude, né, trocar esse conhecimento com vocês. Espero ter auxiliado vocês nas práticas, que eu acredito que muitos já realizam, né? E colocar em prática nesses jogos inclusivos essa grande oportunidade. Muito obrigada, agradeço muito a Olimpíadas Especiais, a SME, o pessoal aí, meus parceiros, Itamar, todo mundo da Olimpíadas Especiais, que nós somos uma grande família e é muito legal, importante levar informação e conhecimento. Então, com relação ao formulário, eu posso encaminhar para a Claudinha ou para a Letícia depois, ela disponibiliza para vocês no grupo lá, tá bom? Só que o que a gente tem de formulário que está em espanhol. Então, a gente utiliza ele aqui no Rio e tal, só que a gente faz muito mais observando com base nesses formulários. Mas eu encaminho os dois sim para vocês. Beleza? Eu acho que é isso, né, pessoal? Então, queria agradecer aí a participação de todos. A Tati, como sempre, brilhante. E desejar uma boa noite. Deixar a Letícia também, se ela quiser finalizar, encerrar. E é isso. Eu agradeço a Tati, agradeço também a Tamar
Foi ótimo. Adorei, Tati. Tirei vários prints do material. Manda Muito depois. bacana mesmo. Também queria esses formulários, dar uma olhada. E é isso, agradecer a presença de todos. E, mais uma vez, parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, uma boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.